Sexo e Destino. Segunda parte. Médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1. Quase 5 da manhã, quando nos vimos na intimidade dos Nogueiras. A casa jazia quieta. Peças mudas, silêncio. Agitava-se, porém, Dona Márcia sob a colcha leve, cansada da vigília. Varara a noite em aflição. Na penumbra do quarto, apoiava o cotovelo no travesseiro e a cabeça na mão, de pensamento longe. Tinha os olhos empapuçados de chorar. A filha adotiva não voltara. Ansiosa, esperava que o dia se levantasse. Telefonaria para a residência dos Torres para saber do regresso de Marina. Se preciso, chamaria Teresópolis. Queria comunicar-se com alguém, desentranhar-se. Sentia medo, o coração palpitava a catástrofe. Consultei-a mentalmente, procurando notícias de Cláudio. Alcancei-lhe a resposta inarticulada. Supondo reconsiderar os sucessos da noite, passou a lembrar-lhe o retorno, horas antes, totalmente embriagado. Chegara, tateando paredes, esbarrando nos móveis. Inferira que ele tentara afogar o remorso em copásios de uísque. Ouvira-lhe os vômitos, escutara-lhe as descomposturas à porta, mas trancara-se precavida. Carraspana e ressaca, rematando a criminosa aventura. Não desejava cenas. Súbito quebrou a linha de reflexões em que penetrara. Repeliu-me a influência, convicta de estar reafirmando para si mesma que atingira o ponto final da tolerância. Nada mais com Cláudio. Convertera a mágoa em nojo. Aspirava a nova atitude, suspirava por desquitar-se, fugir. Deixamo-la engolfada nas alegações negativas, buscando o aposento dos fundos. Nogueira aí se despejara em cama de solteiro, completamente equipado, sem alijar nem mesmo o paletó. Estirava-se de lado, a expelir saliva grossa pelo canto da boca, ressonando tranquilo e com ele o vampirizador relaxado sob os efeitos do álcool, ambos largados e embrutecidos. Demorava-me na inspeção quando a campainha do telefone retiniu. Com certeza, irmão Félix obtivera meios de abrir-me alguma porta, a fim de me que fosse possível atuar favoravelmente. Imprescindível atacar o problema, advogar a proteção de que for incumbido. Tornei à sala. Dona Márcia, em baby doll, punha o fone ao ouvido, carregada de escuros pressentimentos. A voz de um homem simples repontou no auscultador. Estou falando com o seu Cláudio Nogueira? Na casa dele. Ele está? Dona Márcia reconhecia de tom todo impraticável o ensaio de qualquer conversação com o esposo, escornado àquela hora, e respondeu positiva. Não, não está. Quero falar com ele ou com a madama. A interlocutora, experiente demais em trotes e adestrada no jogo das conveniências sociais, pressupor estar em contato com algum novo despropósito do marido, e indagou prudente. Com quem estou falando? Com Zeca, lixeiro. Estou em Copacabana, preciso dar notícia de um desastre. Que desastre? A senhora é a dona da casa? Não sou, mas trabalho aqui, sou empregada. Dona Márcia receava cair em complicações na hipótese de transpor as raias do anonimato, e à vista disso, antes que o desconhecido revidasse, acrescentou. Os patrões estão ausentes, mas posso dar o recado. Olhe, gaguejou o informante, o caso é com Dona Marita, a moça da loja. Que há? Diga-me, por favor, que há? A senhora Nogueira sentiu-se traspassada de angústia, enquanto, de minha parte, concluí que Félix angariara o concurso de um lixeiro prestimoso para transmitir a notícia,
preparando o terreno que me cabia encaminhar ao plantio da compaixão. Diga aos patrões que ela foi atropelada. Onde? Como? Quando? Bem, eu não sei como foi, mas vi que era ela. Agora? Há uma boa meia hora, aqui perto, na Avenida Atlântica. Está aí? Não está. A ambulância já levou. Mas o senhor tem certeza? Tenho toda certeza. Ela estava sem bolsa. Ninguém a reconheceu. Mas eu conheço Dona Marita. Foi sempre amiga de minha mulher desde que veio para cá. Minha mulher é empregada no edifício da loja. Coitada de Dona Marita, moça tão boa. Ela é que conseguiu lugar para minhas 2 filhas na escola. Mas escute, Dona Márcia cortou as referências, terrivelmente chocada. Como ela está? Dizem que morreu. Embora calejada contra as emoções, a esposa de Cláudio abandonou o fone e afastou-se pálida. Arremessou-se à cama e agarrou a própria cabeça entre as mãos, julgando enlouquecer. Morta, Marita morta, refletiu atribulada. Recordou o ultraje que a pobre menina experimentara naquela noite, que o dia nascente esfumara, qual se expulsasse um pesadelo, e a mente divagou. Aracélia, a servidora e amiga, 20 anos antes, o suicídio. E agora a filha na mesma tragédia com o mesmo homem. De certo, Marita, envergonhada, procurara a morte. Inexperiente, sucumbira. Ajustava argumentos por dedução. Crescina falara-lhe do encontro com Gilberto. No entanto, apanhara Cláudio um desconcerto flagrante. Tudo indicava a intromissão dele em algum arranjo dos jovens, para infligir à filha o imperdoável insulto. Indubitavelmente, a desventurada menina preferira morrer. Nesse entretempo intervim, assimilei-lhe os pensamentos de simpatia e fi-la meditar nas tribulações de Marita dentro da noite, esforçando-me por incliná-la à compaixão. Largasse o marasmo, sacudisse Cláudio, chamasse e implorasse, se o marido não estivesse em condições de compreendê-la, que ela própria saísse à rua, procurasse a moça, telefonasse à polícia, refletisse nela como se fosse sua própria filha. Corresse ao pronto-socorro da Zona Sul, inquirisse funcionários, ouvisse médicos, visitasse a morgue. Alguém auxiliaria, encontraria a criatura que providência divina lhe pusera nas mãos. Quem saberia? Talvez ela ainda estivesse nas raias do fim, a esperar-lhe as mãos piedosas, como que aguarda uma benção. Dona Márcia ouviu mentalmente. Ao recolher-me às sugestões, imaginou a filha estendida no necrotério, comoveu-se e chorou. Entretanto, a senhora Nogueira não era pessoa que renunciasse a peso e medida em matéria de questões sociais e domésticas. Reagiu para logo, crendo-se piegas. Não queria afundar-se em sentimentalismos. Confessou na suposição de que falava consigo mesmo. Era necessário sopesar pós e contras. Do pesar ao cálculo, mediaram alguns instantes. Efetivamente, lastimava Marita e enojava-se de Cláudio. Monologou, todavia era mãe. Nada de aliar-se ao destino da filha. Marina aprumava-se. Os Torres eram ricos, talvez riquíssimos. Ambas as moças disputavam Gilberto. Afinal, a morte de Marita surgia por solução. Assim que pudesse chamar o esposo, Abrils, combinariam um plano certo. Levantariam a hipótese de acidente, inventariam versão plausível. Ela própria afirmaria que concedera à jovem permissão para pernoitar em casa de parente enfermo, recomendando-lhe o regresso tão cedo quanto fosse possível para obtenção de notícia urgente. Indispensável maquinar situações, engenhar detalhes. Os chefes da loja, amigos de Marita, se interessariam pelos fatos. A imprensa tomaria atenção. Cabia-lhe preparar-se a fim de facear repórteres e fotógrafos. Pensou
no modelo azul com que se apurava na apresentação a funerais e vasculhou a memória para saber onde colocara, distraída, os óculos escuros. Quando amanhã se adiantasse, despertaria o esposo com vista ao ajuste. Conversariam seriamente. Até lá, fantasiaria a história convenientemente ao público, em função da felicidade e do futuro de Marina. Se a outra estava morta, para que preocupar-se? Importava-se-lhe agora a filha, somente a filha, e depois que a filha se casasse, nada de Cláudio. Não se sentia inútil, mas andava cansada de dar no batente, suportando inibições e contrariedades por um esposo que, desde muito, se lhe fizera detestável. Não se escravizaria. Recebera um convite de Selma, companheira de infância, para negócios que considerava lucrativo na Lapa. Na frente, um café acompanhado de aperitivos e guloseimas, e nos fundos, quartos de aluguel. Reconhecendo que Dona Márcia se mobilizava mentalmente em digressões esconsas, tornamos a presença de Félix para a obtenção de roteiros precisos. Acomodada no leito de emergência, Marita figurava-se em coma. Félix, assistido agora por 2 médicos desencarnados, em serviço na grande instituição socorrista, se mantinha sereno e, apesar de tristeza, lhe revelava o semblante. Acolheu-me paciente, ouviu-me. De posse das informações de que me fizera mensageiro, recomendou-me esperá-lo alguns minutos. Sairíamos à cata de reforço. Enquanto isso, auscultei a jovem acidentada, que jazia inconsciente em terrível depressão. Escassas reações dos centros nervosos, anoxemia, sensíveis alterações dos capilares, lesões no peritônio. Os esfíncteres descontrolados davam passagem a líquidos e excrementos que empastavam a veste. Félix mobilizou as providências cabíveis e rogou aos colegas desencarnados nos substituíssem por instantes. Demandamos a residência de Cláudio. A caminho, notei que o benfeitor em silêncio adensava a própria forma, transfigurando-se na apresentação. A ocorrência, que eu consegui apenas depois de paciente elaboração mental, obtinha a Félix com esforço ligeiro. Rápidos movimentos imprimiu ao corpo espiritual novo ritmo vibratório. O instrutor assumira as características de um homem vulgar. Por que a transformação? André, respondeu. Assimilando-me aos pensamentos, ninguém pode fazer tudo senão Deus. Você é também médico e não ignora que, em certas ocasiões, é imperioso pedir remédio ao pioriteiro. Na terra, às vezes, para socorrer um santo, é necessário dosar um veneno. Marita, em súbita decadência física, precisa agora dos préstimos de alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram amando. A voz do amigo carregava-se de pesar. Contudo, não nos era possível comentar a filosofia que enunciava, uma vez que atingíramos o prédio em que se dependurava o ninho dos nogueiras, banhado pelo sol recém-vindo. Subimos. Qual aconteceu comigo na véspera, o instrutor bateu a porta semicerrada. Após reiterados chamamentos, Moreira veio atender como qualquer ser humano estremunhado. Não me via, por quanto de tempo não dispusera eu para a metamorfose necessária. Mas, renteando Félix, desenrolou comprida fieira de insultos que o benfeitor recebeu com humildade. Quando terminou, algo desenchabido pela ausência de qualquer resposta que lhe alimentasse a ira gratuita, Félix comunicou-lhe o acidente. Sabia-o interessado na proteção da moça. Rogava-lhe amparo. Diante da incredulidade com que era acolhido, solicitou-lhe fizesse a gentileza de verificar se a menina amanhecera no lar. Moreira correu ao interior e voltou coçando a cabeça. Sim, atenderia ao apelo, mas não despertaria o dono da casa enquanto não averiguasse a realidade. Carrancudo ladeou o instrutor sem dizer palavra. Do Flamengo ao estabelecimento de socorro público,
Mas, topando a moça entregue à miserabilidade orgânica, o peito se lhe explodiu numa torrente de lágrimas, semelhante à rocha que se partisse de repente para revelar uma fonte. Rodou sobre os calcanhares e arrancou-se qual flecha. Félix, confortado, explicou que, pelo visto, Cláudio não tardaria, informando-me de que, segundo lhe era lícito ajuizar, Marita conseguira pequena moratória, mais alguns dias no corpo, amarfanhado, 15 a 20 no máximo, tempo de meditação, preparo valioso ante a vida espiritual. O cérebro seria protegido, mas não recuperado. Desorganizar-se. Dentro de algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade, reaver alguns recursos da sensibilidade e enxergar imprecisamente. Entretanto, não mais contaria com o centro da fala. Naquele estado, aditou ele, permaneceria facilmente na esfera física por muito tempo ainda, mas o peritônio sofrera contusões de efeitos irreversíveis. Não valeriam antibióticos por maior fosse a carga. Ainda assim, sentia-se reconhecido aos supervisores espirituais que haviam advogado a pequena dilação. As horas finais ser-lhe-iam preciosas. Desfrutaria o ensejo de aprontar-se para a renovação, enquanto Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem caminhos. Arrecadava-lhe o otimismo comovidamente. Transcorridos pouco mais de 50 minutos, Cláudio, seguido por médico que se lhe afeiçoara à família e que conhecia Marita desde muito, deu entrada no posto de assistência. Márcia, sob a pressão de Moreira e interrogada pelo marido, liberara as informações de que dispunha. O facultativo, recém-chegado, deixou o bancário no vestíbulo para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isso, tomou providências junto aos colegas para que a jovem fosse imediatamente transferida para o Hospital Central dos Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. E depois de ligações telefônicas no preparo da instalação necessária, determinou as medidas inadiáveis. Que limpassem Marita, que se lhe purificasse o ambiente, que mesmo acreditada em coma fosse tratada com o máximo apreço. Seja dito, no entanto, que não se registrara ali qualquer desleixo. As condições precárias da moça exigiam repouso, quietação. Justo observá-la antes de qualquer alteração suscetível de agravar-lhe os constrangimentos. Com efeito, iniciada a laboriosa remoção que Cláudio e Moreira seguiram de longe, a cabeça pendida para trás impeliu o sangue a movimento retrógrado e surgiu a possibilidade de asfixia. Félix controlou quanto pôde as mãos dos condutores e tão logo a vimos ajustada em novo leito, vali-me do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Sentei-me de maneira a guardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo-o no meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos nomear aqui por adição de força, cujos resultados se destacam surpreendentes quando a criatura, retida no envoltório físico, se mostra nos últimos lances da resistência. Nesse íntere, Félix aconselhou que eu me adensasse na apresentação, a fim de que Moreira me enxergasse os exercícios. Conservava a esperança de vê-lo oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Orei, empenhando-me na consecução do objetivo, e quando Nogueira e o acompanhante vararam a porta do quarto em que a administração nos localizara, o vampirizador deitou-me olhar espantadiço. Cambalearam sensibilizados, aflitos. Incoercível emoção me tomou a alma. Cláudio abeirou-se trêmulo da filha
e rompeu em soluços. Tanto quanto me era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Instintivamente, tornou a infância e a mocidade. Lembrou as leviandades primeiras, inflexões do passado corporificaram-lhe na memória. Enfileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas. Cada jovem que iludira, cada mulher de cujas fraquezas abusara, repontavam-lhe na tela mental como que a perguntarem pela filha que a vida lhe trouxera. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejado distanciar-me, tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio ajoelhou-se e com ele pôs-se Moreira genuflexo. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando. Mirou a face e os lábios entumecidos por equimoses, aspirou o ar deteriorado de que se exalava dos pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou vencido. Ah, minha filha, minha filha! Quase no mesmo instante, a fronte de Moreira vergou, como se esmagada de sofrimento. Ambos jaziam ali debruçados, rente aos meus joelhos, com a mesma rendição dentro da qual Marita se me aconchegava ao regaço. Reconheci que a providência divina em seus desígnios não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor. Segurando a moça inerme à altura do peito, afaguei-os com a destra, sustentando-me em prece. E a prece clareava-me o pensamento, corrigindo-me a visão. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não, eles não eram os estrupadores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos.